Então vamos dar início a essas comemorações. Sejam todos muito bem-vindos ao evento comemorativo ao Dia do Economista. Sou Rita Oliveira, produtora responsável pela parte musical da noite e serei também sua mestra de cerimônias. O dia 13 de agosto foi consagrado como Dia do Economista, em razão da data de promulgação da Lei 1411, em 13 de agosto de 1951, que regulamentou a profissão de economista no Brasil. Assim, hoje, ao celebrarmos os 75 anos dessa lei, o Instituto de Inteligência Econômica programou esta solenidade para homenagear a categoria. Temos participantes muito ilustres aqui. Gostaríamos de registrar e agradecer as presenças do ex-ministro Maílson da Nóbrega, que nos brindará com uma magna palestra. Do ex-secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, professor, doutor e pós-doutor por Cambridge, economista Roberto Macedo. Do homenageado, professor doutor Roberto Luiz Troster e familiares. Do professor doutor André Portela, diretor da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Do doutor José Couri, presidente do Sindicato da Micro e Pequena Indústria do Estado de São Paulo, e seu assessor jurídico, doutor Marcos Tavares Leite. Do doutor Sérgio Azevedo Redo, presidente da Associação Paulista de Imprensa e da Acrimesp, Associação dos Advogados Criminais do Estado de São Paulo. Dos fundadores, diretores e conselheiros do Instituto de Inteligência Econômica, em nome dos articulistas da obra O Brasil Pode Mais, muito mais. O seu organizador, professor Luiz Alberto Machado. E em nome de todos os convidados pela sua prestigiosa presença, saudamos os professores doutores Marco Antônio Sandoval Vasconcelos, ex-presidente do Conselho Regional de Economia e docente da USP desde 1972. Valdir Pereira Gomes, ex-presidente do Conselho Federal de Economia e decano-professor da Universidade de Mogi das Cruzes, e Gilson Garófalo, decano da Pontifícia Universidade Católica, professor associado aposentado da Universidade de São Paulo. Comendador com atuação marcante no Conselho Federal e Regional de Economia, Ordem dos Economistas e Sindicato dos Economistas, entre tantas outras associações. Também registramos mensagem do professor doutor Marcos Sintra, ausente por estar em viagem em campanha, concorrendo à vaga de deputado federal pelo Partido Novo, que aqui está representado pela presença da economista e candidata a deputada estadual, a doutora Celina Ramalho. Temos ainda a mensagem de Marcel Solimeu, economista-chefe da Associação Comercial de São Paulo, recuperando-se de cirurgia, que nos envia um abraço e desejo de sucesso a este evento. Temos ainda os cumprimentos do excelentíssimo vice-governador do Estado de São Paulo, Felício Ramut, que por agenda inesperada precisou ausentar-se. Por fim, agradecemos ao senhor Eduardo Camargo, CEO global da EMASF Group, pelo apoio cultural à nossa solenidade, que nos manda um abraço e desejo de sucesso, a partir de Singapura. Apoio este sem o qual não teria sido possível esta festa. Como abertura oficial da solenidade, agora quero convidar a todos a se levantarem para ouvirem o hino nacional entoado pelos cantores do Coro Lírico do Teatro Municipal de São Paulo, Caroline de Come, Rafael Leone, Sebastião Teixeira, acompanhados pelo pianista maestro Leandro Roverso.
margens próximas, e o e combate. Falo da liberdade em maios músicos, lá no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, então sei, a liberdade desafia nosso filho a própria morte, a própria morte, a própria salvação. Os movimentos vai ouvir, a dor de esperança terra dessa. Se o sangue líquido, a imagem que o cruzeiro resplandece, pela própria natureza, estrelece família coloca, então futuro espelha sua grandeza adorada, enquanto assim as vidas de sua pátria amada, os filhos destes são estrela, em que o pátria amada Brasil. Eternamente que se esplende, e a luz do céu as obras em florão da América, iluminada ao sol do povo, porque a terra mais ainda Deus e sonhos filhos, filhos, flores, nossos bosques bem mais vivos. Gente adora a própria morte, ela adorava outras mil vidas de pátria amada, os filhos desse celestial, em que o pátria Agora, passaremos a palavra ao presidente do Instituto de Inteligência Econômica, Sinésio Batista da Costa, economista e empresário, que também preside outras entidades de relevância nacional, destacando-se a presidência da Associação Brasileira de Avaliação de Conformidade, da Abrinq, Associação Brasileira dos Fabricantes de Brinquedos, e da Fundação Abrinq, pelos direitos da criança e do adolescente. Muito boa noite a todas as pessoas na sala. É o jeito novo de falar e eu não vou cometer nenhum erro aqui para não dar problema. Quando começamos a falar sobre o Instituto, pensamos numa direção de poder contribuir com governos, com ideias, e o despertamento do garoto quando ele vai decidir quem coçou um cotô para um covô, né? E é um momento de decisão que eu passei e cada um de nós passou aqui. Eu não quis saudar ninguém porque todos já foram saudados, mas é assim, a nossa comunidade tem uma força inacreditável, porque na economia, eu não estou ensinando ninguém, vocês sabem mais que eu, é o único lugar onde você tem o range todinho de compreensão
do porquê as coisas acontecem. Da guerra ao casamento, né? Falando em casamento, eu namorei 10 anos e aí, no início do namoro, a minha menina ainda falou, me conta uma coisa encantadora. E eu disse, ela ficou feliz. A segunda pergunta foi, me conte algo que me emocione. Eu fui capaz ainda jovenzinho de fazer. E ela disse, então me conta uma coisa que me deixa feliz. E eu lasquei um beijo nela e aí a coisa se consolidou. Por que eu estou dizendo isso? É porque só no ambiente econômico, eu transito em vários ambientes, cheguei a São Paulo com 13, 14 e fui ser office boy da Fiesp e fui protegido e criado por um dos caras mais importantes que esse país já teve, que se chama Mário Amato. Eu peguei a placa de office boy lá na porta, subi lá no andar, tinha lá uma moça bonita, uma saia assim, 1,5 m acima do joelho. Aquilo já deixa um garoto de 12 anos muito feliz e animado, não é? E aí ela começou a brigar comigo, porque eu estava levando a placa, e o Mário entrou, o que foi? Não, o garoto já traz a placa, ele falou, contrata ele. E eu fiquei uns 10 anos sob a proteção, no sentido de estímulo, e aprendi o que é a indústria, as 7 famílias que comandam São Paulo, e para todo lugar a economia serve, cabe e dá a nós a compreensão. A vida caminhou e a preferência que eu quis usar a economia, aquilo que me emocionava, era o acontecimento da Praça da Sé. 3.000 crianças jogadas ali naquela época, 35 anos atrás. E a partir dali eu virei a vida como economista para o ambiente social. E eu aprendo cada dia que passa, porque tem que ser economista para entender a solução para isso. E somos demandados muitas vezes por governo, gente que está fazendo o plano de governo convida para explicar como é que é. E então, um dos meus, a Fundação Abrinq tem 35 anos e a gente já tirou da rua, já salvou. E estão trabalhando 12 milhões e meio de crianças. E eu tenho só este ano 250 mil crianças sob minha responsabilidade. E eu sou um pedinte, os meus amigos bilionários já não gostam de me receber. Aí eu falo com as esposas e o dinheiro aparece, né? Então, 35 mil doadores, 2.500 empresas. Eu tomo dinheiro até da Rainha Silva da Inglaterra, que é aqui de Botucatu. Por que eu estou dizendo isso? Uma vez mais, porque sou economista. Uma vez mais, porque a nossa capacidade aqui, eu sou o mais bobinho dessa sala, a nossa capacidade aqui de compreensão e de convencimento das coisas para melhorar, nós economistas existimos para fazer as coisas melhorarem, tá certo? E eu quero dizer que eu quis contar isso para vocês, deu certo. E dá certo com tanta gente que está aqui, e dá certo com tantos economistas que já se foram, e dá certo com a quantidade enorme de economistas que a gente tem. Eu sou um homem de chão de fábrica, presido 7, 8 entidades do Brasil, 2 fora e um hospital, tudo porque eu fui capaz de compreender como usar a economia. Não estou sendo nem arrogante e nem metido aqui para vocês, mas eu estou dando o meu exemplo da importância de compreender e de ajudar com a economia a como sair do buraco, né? E eu vou terminando dizendo que a quantidade de pessoas nas empresas brasileiras que envelheceram e não tem herdeiro. E tem cara que fala assim, Nésio, eu vou torrar tudo ou eu vou doar tudo, mas eu não vou largar dinheiro para genro. Isso eu também adoto essa postura. Dinheiro para genro não vai ficar. E a gente pega a doação da pessoa no hospital. Eu pego o cara do cartório, vou lá para ele doar
o último imóvel que tem para a gente usar para cuidar de criança. Eu não cuido de velho. Velho teve a vida toda para fazer a sua própria vida e se não fez foi porque não quis, eu não gasto dinheiro com isso. E termino dizendo que a minha emoção de ser economista é muito, muito, muito grande. Está acontecendo nesse momento uma virada, o Xi Jinping, eu vou à China 3 vezes ao ano, e vou na semana que vem de novo. Eu não quero mais fabricação de brinquedo, eu não quero mais vasilhinha de plástico, eu não quero mais sapato, eu não quero mais roupa nesse país aqui. Vocês podem tudo ir embora. É só tecnologia. Não tem uma coisa errada naquele lugar. E eles têm, o comandante é o ministro da Economia. Lá, cada ministro são 4, né? Então tem 4 de economia, 4 de indústria, 4 de tudo. E o cara você conversa com ele, eu falo um pouco de mandarim, você conversa com ele e vê a loucura que o sujeito tem por ser economista. Então eu queria que vocês soubessem que a nossa profissão, claro que cada um sabe no seu mundo, mas a nossa profissão perpassa limites. Ela se intromete até em amor, se for preciso. Ela se intromete na vida das pessoas e eu termino dizendo que nós economistas é que somos capazes de fazer acontecer. Direito ou errado, mas somos nós. O administrador chega lá, administra, cuida, paga uma continha aqui, outra lá. O advogado faz o seu trabalho, briga na justiça, mas a mudança de uma criança que nasce, eu adoro ouvir, estou grávida. É a melhor notícia que pode ter para mim, porque daqui a 3 meses eu já tenho a escravidão daquela família, já sou dono do bolso dela, porque aí começa a madeira, bico, chupeta, cadeira, cadeirão, e depois quando nasce tem brinquedo, 8, 10, 15 brinquedos por dia, e tem 150 mil festas de aniversário por dia no Brasil, com brinquedo. Então, é assim, nós economistas somos capazes de tomar o bolso das pessoas pelo tempo que a gente quiser. Voltando às empresas para terminar, a capacidade de sucessão no país é muito ruim, porque a maioria dos empresários que ganharam dinheiro com alguma coisa botou o filho em Paris, em Londres, no meio do inferno, vai ser alguma coisa lá fora. Nesse momento, eu vou ter que vender boneca nua e a lei não me permite, porque a gente não tem costureira para fazer vestido. Porque a minha mãe, que me criou costurando para fora, não me ensinou a minha irmã a ser costureira e ela não quer. O que estamos falando? De evolução. E eu não vou conseguir ensinar meu filho a ser economista, porque ele vai querer ser outra coisa. Então, acho que essa geração nossa tem uma capacidade de contribuição para dar ainda no Instituto de Economia Criativa. Acho que esses candidatos todos que estão aí vão nos chamar. O número 1 já chamou, tá? Queria que vir na semana passada, eu falei só depois que o senhor se fixar. Então, é economia. Eu diria para terminar, quer saber? Não tem para ninguém, é nós. Então, vamos valorizar aquilo que a gente faz, vale a pena. Ser economista ganha mais, ganha menos, mas você nunca vai ser o imbecil do seu grupo. Você nunca vai ser o menos informado do seu grupo. Não tem jeito de não ganhar dinheiro sendo economista. É impossível. Em todo lugar, em toda empresa, em toda ONG, tem que ter o economista. Nem que seja consultor. Vejam que a minha energia por ser economista é grande. E cuidar de 158 mil, quase 160 mil crianças por ano, nos 27 estados da federação. E não é fácil, porque tomar dinheiro das pessoas também precisa ser economista. E a minha equipe é boa. Eu só dei esse exemplo de fundação e cuidar de criança. Eu adotei 10 mil crianças no pós-Covid. 46 mil crianças foram para os depósitos da prefeitura. E ao ser economista, o prefeito me convenceu se eu não podia adotar umas 10 mil.
catei o projeto, fui lá na Rainha da Suécia, ela não tinha o dinheiro todo, porque tem um tal de budget, né? E um tal de compliance. Esse negócio de compliance é para falar não e o budget é para dizer que não cabe mais, tá certo? Então, nós economistas somos capazes de coisas que outras profissões não são. E não há nenhuma arrogância nisso, tá? Muito obrigado a vocês por ouvirem. Eu não quero falar de economia, porque eu vou passar vergonha aqui com tantas cabeças, com tanto conhecimento. Então, vocês que são os mentores das coisas, nos ajudem. Tenho aqui gente que me ensinou a economia e tomara que eu não tenha decepcionado, mas o nosso instituto vai fazer coisas que até Deus duvida. A gente vai contribuir efetivamente para alguma mudança na economia desse país. Muito obrigado. Dando continuidade, fazendo parte de nossa solenidade, temos o lançamento de mais um livro do Instituto de Inteligência Econômica. E quem fará a apresentação oficial é o organizador da obra, o economista Luiz Alberto Machado. Boa noite a todos e a todas que vão parar por aqui. A todas as pessoas na sala, como bem lembrou o Sinésio. Foi um trabalhão. Trouxe, você me largou na mão nessa, né? A gente, no penúltimo, a gente foi editor junto. Na véspera, você falou assim, fica com a edição desse tipo que eu estou saindo fora. E eu não sabia nem quem é que ia escrever. Mas foi prazeroso, foi muito gostoso. E ver esse livro ser lançado hoje é uma satisfação muito grande. Eu queria agradecer, em primeiro lugar, a Brinq, a Dover, a Plurimax e a SAM, que são os apoiadores institucionais do livro. Queria agradecer aos 26 autores que se propuseram a escrever sobre sua área de expertise neste livro, O Brasil Pode Mais, Muito Mais. Ao contrário de outros, queria agradecer ao ministro Maílson da Nóbrega, que se prontificou a escrever a 4ª capa do livro, e ele acaba a sua apresentação dizendo que é uma obra provocativa. Provocativa em que sentido? Muitos livros param no diagnóstico. Neste livro, cada autor se preocupou em fazer um diagnóstico, mas, além disso, de fazer propostas para que o Brasil retome a trilha do crescimento que o Brasil já foi campeão. Um dos maiores estudiosos do mundo de ciclos de desenvolvimento de longo prazo é um inglês chamado Angus Maddison, que passou boa parte da vida dando aula na Holanda, na Universidade de Groningen. E a grande obra do Angus Maddison é uma obra chamada Desempenho da Economia Mundial desde 1870. Essa obra, estranhamente, não é lançada em português. Ele, na verdade, fez uma comparação do desempenho de 10 países, os 5 maiores da OCDE e os 5 maiores, que na época não eram da OCDE, de 1870 a 1986. Na verdade, são 116 anos. O que quebra qualquer ideia de coisa sazonal. Qual a conclusão do Angus Maddison? O país que teve melhor desempenho dos 10 que ele considerou, e vejam que eu não estou falando de país eco, Estados Unidos, Reino Unido, Japão, França, entre os pesados, né, os grandes, e dos pequenos, são os 4 do BRICS, mais o México. China, Índia, México, Brasil e Índia. O país que teve melhor desempenho nesses 116 anos foi o Brasil. Olha que eu estou comparando o Brasil, não é com república de 4ª categoria. Tá? Se considerar desenvolvimento e não crescimento, ou seja, se considerar não apenas o crescimento do produto, mas também a distribuição da renda, o Brasil cai para o 2º lugar, só perde para o Japão, apesar do grande crescimento demográfico que o Brasil teve nesse período. Então, muita gente, sobretudo nós que já estamos numa fase mais avançada da vida, deu aula para a garotada que que viu a economia brasileira depois de 80.
voo de galinha. Ou não cresce, ou cresce num ano, não cresce no outro. E fica a ideia de que o Brasil sempre teve um desempenho pífio. O Brasil foi o país que mais cresceu no mundo de 1870 a 1986. Claro que tem um efeito estatístico nisso, né? Se esse cara fizesse a análise 15 anos depois, 20 anos depois, a China ia pegar o primeiro lugar, porque a China teve um desempenho extraordinário nos últimos... Quando o Brasil parou, a China foi embora. Mas o fato é que o Brasil parou de crescer há 40 anos. O primeiro texto do livro, eu não vou falar capítulo, porque o capítulo supõe uma sequência. Então eu chamei de textos. O primeiro texto do livro é o do Roberto Macedo. É o único que não segue a ordem alfabética do prenome. Por quê? Porque o Roberto Macedo escreveu, o texto dele é O Brasil Pode Mais, mas... E ele justamente analisa por que o Brasil parou de crescer nos últimos anos. Tá? Então, Roberto, você foi muito feliz. Eu que convivo com você, eu sei que você há muitos anos bate nessa tecla de que o Brasil, enquanto não retomar o nível de investimento, não retoma o seu passado glorioso. Não vou entrar mais nisso, porque o Maílson vai falar disso de forma muito mais brilhante do que eu daqui a pouco. Mas eu queria agradecer a todos os autores do livro, dizer que cada um deles vai receber seus 5 exemplares aqui. Alguns exemplares a mais para aqueles que não são do Instituto, ou que são do Instituto, mas que não escreveram para o livro. E como a ideia do livro é divulgar o Instituto, nós fizemos um número relativamente limitado de exemplares físicos, mas quem entrar no site do Instituto já hoje encontra o livro disponível para download gratuito. Então a ideia é exatamente essa, é que as pessoas possam acessar o site do Instituto e conhecer o trabalho que nós começamos nos últimos 2 anos sob a presidência do Troster e a partir de agora sob a presidência do Sinésio. Espero que a gente continue crescendo e que dê a nossa contribuição para o país. Muito obrigado. Na sequência, faremos a homenagem ao economista professor doutor Roberto Luiz Troster, doutor em Economia pela Universidade de São Paulo, 1994, e pós-graduado em Banking pela Estonian School of Banking. Foi economista-chefe da Federação Brasileira de Bancos, FEBRABAN, e da Associação Brasileira de Bancos, ABBC. É professor titular da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e consultor de empresas, governos e instituições financeiras no Brasil e no exterior, incluindo o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional, FMI. Para a entrega desta homenagem, chamamos o vice-presidente do Instituto de Inteligência Econômica e o idealizador da criação desse instituto, o professor Jin-Won Hu, que é economista e destacado empresário do setor financeiro e de tecnologia. Por favor, à frente. Sinésio, como é que é? Boa noite a todos os senhores presentes na sala. Né? Muito bem-vindos, obrigado pela presença. Então, que legal, né, Troster? Eu ser aqui incumbido de fazer a apresentação, da homenagem a você, amigão de 40 anos. Né? A gente se conheceu ainda como alunos da pós-graduação de Economia da USP, né? Eu ainda no mestrado, ele já estava no doutorado, a gente cursou algumas disciplinas juntos e desde então a gente vem. Então, desde aquela época eu vi a genialidade no Troster, depois ele galgou uma carreira excepcional, hoje certamente ele é uma referência em assuntos de debate econômico no cenário nacional, ele é um fértil produtor de artigos nos cadernos de economia, artigos brilhantes e o repertório dele é incrível, né? Ele versa sobre os mais diversos assuntos da economia e também na televisão, frequentemente entrevistado para comentar os assuntos que têm um impacto econômico, né? Então, há cerca de 3 anos, 2 anos e meio mais ou menos,
quando nós articulamos a criação do Instituto de Inteligência Econômica, né, nós tínhamos lá um grupo fundador, sempre na casa do Safatli, viu, Safatli? Que é o nosso anfitrião mor, né, almoçando lá, planejando de que forma essa classe poderia contribuir para o país, devolver um pouco do que a gente recebeu em termos de formação. E eu sugeri o nome do Roberto Troster para ser o primeiro presidente do Instituto, para que ele emprestasse a reputação pública que ele tem, todo o prestígio, o brilhantismo dele, para conduzir o início do Instituto, né? Vocês sabem que o início de qualquer empreendimento é a fase mais crucial, vamos dizer, em que muitos mal logram virar o cabo da boa esperança, né? Então, claro que o grupo prontamente, de forma unânime, concordou com a indicação do Troster, que veio e se doou completamente, né? No tempo precioso que ele tinha, ele se doou de verdade, né? E o Troster, para quem o conhece, sabe que o barato dele não é só a questão do conhecimento técnico. Ele tem um dom raro, né? Além do bom humor que ele sempre tem, né? De traduzir questões complexas. Então, ele tem esse dom raro de traduzir questões complexas, espinhosas da economia, em algo acessível ao público em geral, né? Então, ele conduziu de forma realmente brilhante esse início, agregou muitos amigos, fez o Instituto crescer, até que ele entregasse o bastão, agora mais ou menos por volta de abril, para o Sinésio, né? Então, veja, ele tem aqui a homenagem mais do que justa do grupo, né, por ter ajudado a colocar de pé esse instituto. Eu vou ler a placa que nós criamos para ele. Faço aqui. Homenagem ao economista, professor, doutor Roberto Luiz Troster, pelos relevantes serviços prestados ao Instituto Mercado e Economista. São Paulo, 13 de agosto de 2026, Instituto de Inteligência Econômica. Obrigado. Parabéns. Olha, eu convidaria a Marta, porque, como dizem, atrás de um grande homem, sempre uma grande mulher, né? Então, se você quiser vir aqui, eu vou passar a palavra ao Troster para ele dirigir as palavras aos presentes, né? Obrigado, Jim. Só um amigo fala tão bem da gente. Bom, boa noite. Queria dar parabéns, gostei muito do discurso, Jim. Você é muito bacana. Já chego em você. É uma noite especial. Comemoramos o Dia do Economista em grande estilo do Francisco, né? Como tem que ser, né? Eu acho que nesse momento a gente tem um dever importante. Tem apontar os futuros, isso que o Jim, o Sinésio e o Machado falaram, apontar rumos para o futuro do país. O debate político econômico hoje está preso entre esquerda e direita, né? É uma discussão estéril. Precisamos mudar isso. Temos que debater, ir para frente, avançar ou retroceder. Esquerda e direita foram importantes, muito importantes no passado, mas não são mais. Temos que perguntar o que nos faz avançar e o que nos segura. Não se trata de mais ou menos Estado, e sim de qual Estado nos faz avançar. Embraer e Embrapa são exemplos de Estado que nos fez avançar, né? Emendas parlamentares sem transparência, a postergação ou a má execução de reformas são exemplos importantes do Estado que nos segura. O Sinésio falou da China. Eu queria falar que podemos importar da China o espírito de uma frase do Deng Xiaoping: não importa a cor do gato, desde que ele caça o rato. Então a gente tem que começar a pensar um pouco mais assim. O que a gente pode fazer para isso? Diante de cada medida, não devemos perguntar se ela é de esquerda ou de direita. Devemos perguntar:
aumenta ou reduz as oportunidades, torna a economia mais competitiva e produtiva, fortalece ou enfraquece as instituições, é sustentável financeiramente. Nossa classe tem 4 associações, o Instituto, a Ordem, o Sindicato e o Conselho. Estão pouco integradas e parte da falta de integração é um debate estéril. Temos que superar esse debate e focar como podemos contribuir para um Brasil melhor. O Instituto está fazendo sua parte. Publicou Ser Economista, que revelou o denominador comum na nossa profissão. A vontade de contribuir para um Brasil melhor. Foram 38 artigos, todos falavam paixão pela profissão e a vontade de fazer um Brasil melhor. E é o que todos nós queremos, inclusive o Safatli. Depois veio Pensadores da Economia Brasileira, mostrando a importância que nós economistas tivemos da história. E fizemos muitas mudanças, de Visconde de Cairu até os mais próximos. E agora, o trabalho do Machado, o lançamento do Brasil Pode Mais, muito mais, apontando soluções. Quer dizer, nós estamos fazendo a nossa parte, né? O nosso papel estamos fazendo ele bem. Tem um destaque à parte, que é o meu amigo Mailson. Ele vai apresentar hoje o Brasil pode ser um país rico. Muito bom livro, recomendo a leitura, mas vou dar um spoiler para todo mundo. Pode sim, tá? Bom, quero agradecer a homenagem ao GIM, ao Instituto. Aprendi muito com todos vocês o que é ser economista, como ser um bom economista. Também aprendi a admirar vocês, a gostar de vocês. Não vou nomear a todos, estão todos no meu coração. Obrigado. Eu quero fazer mais 3 agradecimentos, né? O primeiro, o meu melhor amigo veio me prestigiar aqui hoje, né? Coincidência, meu irmão, né? Então, bom, muito obrigado, Sinésio, Jim, todos. Dando continuidade, o presidente Sinésio Batista da Costa abre espaço ao economista Cláudio Gonçalves para breves palavras sobre o Instituto de Inteligência Econômica. Bom, boa noite a todos e todas. É uma grande satisfação recebê-los nesse jantar em homenagem ao Dia do Economista. Inicialmente, eu agradeço a presença de todos e convidamos, e os convidados, etc. Faço um agradecimento especial ao presidente Sinésio, que é o presidente do nosso instituto, que sucedeu ao Roberto Troster. Agradeço bastante a presença do professor Dr. André Portela, amigo de longa data lá do Clube Inglês. E falar do Instituto, pessoal, o Instituto nasceu com um propósito muito claro: contribuir para o debate econômico. É um debate cada vez mais qualificado, plural, independente e baseado em evidências. Acreditamos que as melhores soluções para o Brasil surgem do diálogo, da liberdade de pensamento e da força das boas ideias. Como dizia Roberto Campos, as ideias têm consequências. Quando são boas, produzem prosperidade. Quando são más, produzem pobreza. Essa frase traduz a missão do Instituto e o compromisso de todos nós com um Brasil mais moderno, competitivo e próspero. Uma salva de palmas para ele. Muito bem cronometrado. O Instituto de Inteligência Econômica tem o prazer de convidar o ex-ministro Mailson da Nóbrega para a palestra intitulada "O Brasil ainda pode ser um país rico. O desafio da produtividade". O economista, com currículo invejável, funcionário do Banco do Brasil desde 1963, formou-se em economia em 1974. Em 1977, assumiu o Ministério da Indústria e Comércio.
Posteriormente, chefe da assessoria econômica do ministro Ângelo Calmon de Sá. Em 1979, coordenador de assuntos econômicos do Ministério da Fazenda. Em 1983, foi secretário-geral na gestão de Hernani Galvez. Entre 1985 e 1987, foi diretor do Eurobras, European Brazilian Bank, em Londres. Foi nomeado ministro da Fazenda em 6 de janeiro de 1988. Com vocês, o economista Maílson da Nóbrega. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite do meu amigo Machado para estar presente aqui hoje com vocês. E dizer da alegria ao saber que, além da minha participação, eu veria o meu dileto amigo Troster, o homenageado da noite. Parabéns, Troster. Parabéns, economistas. Olha, eu ouço muito, vejo muito, leio muito pessoas dizendo que a economia brasileira vai muito bem. Eu não consigo entender por que essa economia vai bem, né? Uma economia que cresce abaixo de 2% não pode ir bem. Uma economia que tem um regime fiscal insustentável não pode ir bem. Uma economia que tem uma dívida em ascensão, podendo se tornar uma trajetória explosiva da relação entre a dívida e o PIB, não pode ir bem. Então, e por isso, eu vou começar com o nosso cenário doméstico. O Brasil tem uma economia em desaceleração. Ninguém tem dúvida disso, não é? Crescemos no ano passado 3,2%. Este ano vamos crescer abaixo de 2%. E no próximo ano, algumas estimativas já apontam crescimento abaixo de 1%. Como é que essa economia vai bem? Ela pode ir bem se fizer as reformas de que o país necessita, mas por hora não vai. Nós somos prisioneiros, nós brasileiros, o Brasil, da armadilha do baixo crescimento. Foi-se o tempo que o Brasil crescia 11,1% ao ano no período de 68, 73. Né? E nós precisamos voltar a crescer, talvez não 11%, porque é quase impossível, mas crescer 4%, 5% é o que nós precisamos para voltar a percorrer a trajetória e o desejo, a expectativa de um dia sermos um país rico. O Brasil tem inflação mais alta do que a média dos países emergentes com os quais nos comparamos. O Brasil tem uma taxa de juros que é muito acima da média dos países emergentes. Nenhuma empresa é viável por muito tempo pagando a taxa de juros que prevalece no Brasil. E ela é função essencial do excessivo gasto do governo, e não, como alguém disse, da guerra no Oriente Médio. Nós temos um problema fiscal grave e ele é o principal causador da taxa de juros que apena o Brasil. Enfim, além disso, nós estamos nos distanciando dos países ricos. Nós agora, na Tendência, fizemos um levantamento recente, Tendência Consultoria, de que eu sou sócio, e constatamos o seguinte: nos últimos 12 anos, os Estados Unidos cresceram 35%, cumulativamente. O Brasil, 15%. Claro que tem a influência daquele período triste do Brasil, em que a economia, em 2015, 2016, caiu cerca de 7%.
Ou seja, nós estamos ficando para trás. Nós estamos crescendo menos do que os ricos, quando deveríamos nos emparelhar a eles e nos equipararmos a eles por um certo período de tempo. Então a pergunta: o Brasil pode mesmo ser um país rico um dia? Vou deixar a resposta para o fim. Certo? Mas olha, eu dediquei um livro, meu livro mais recente, que foi mencionado aqui, a examinar quais são os fatores que inibem o crescimento do Brasil e quais são os fatores que impulsionam a economia do Brasil. Eu chamei os primeiros de ventos contra. Quais são os ventos contra a prosperidade do Brasil? É uma lista grande, mas eu diria, em primeiro lugar, uma economia fechada, excessivamente fechada, que inibe, que desestimula a função primordial do sistema econômico para gerar prosperidade, que é a produtividade, a inovação e a produtividade. Em segundo lugar, o Brasil tem inflação mais alta do que os países emergentes com que nos comparamos. Em terceiro lugar, o Brasil tem uma taxa de poupança de apenas 14,4% do PIB. Vários estudos mostram que o Brasil precisa de uma taxa de poupança da ordem de 25% se pretendermos galgar uma posição relevante na economia mundial. E por isso investimos 16,8% apenas, quando deveríamos investir pelo menos 25%. E investimos tudo mais do que a poupança, porque temos um déficit em conta corrente superior a 2%. Enfim, o Brasil não vai bem, na minha opinião. Quais são os fatores que eu explicito no livro que inibem o desenvolvimento do Brasil? São vários. Primeiro, que já mencionei aqui, uma economia fechada, que inibe a inovação. Segundo, que eu já mencionei aqui também, uma baixa taxa de poupança e investimentos que não nos levam a muito longe. O papel do judiciário no Brasil, que aqui e acolá tem uma visão anticapitalista e gera custos para as empresas, ajuda os juros a ficar mais altos e assim por diante. Nós temos uma situação que é grave, que é a perda do bônus demográfico. O Brasil está perdendo o bônus demográfico. Vocês sabem do que eu estou falando. Né? E para isso, nós precisamos de produtividade mais do que antes. Porque para manter um certo ritmo que nos leve à condição de países ricos, numa época em que os dependentes constituem um contingente maior dos que trabalham, sem produtividade não vamos chegar lá. Enfim, e baixa produtividade. O Brasil tem baixa produtividade. Se nós examinarmos o período áureo da economia brasileira, que é o período que vai de 1968 a 1973, o chamado milagre brasileiro, expressão que o Delfim Neto não aceitava, porque ele dizia que milagre é efeito sem causa, né? E, na verdade, aquele desempenho resultou de um longo período de profundas reformas estruturais do primeiro governo militar. Claro, era mais fácil, que era autoritário, né? Naquela época, a produtividade chegou a 5% ao ano de crescimento. 4,5%, 5%.
hoje é perto de zero. Não é zero, porque a agropecuária gera produtividade ao ritmo de 2,5% a 3%. Mas a indústria tem produtividade negativa. Os serviços têm produtividade muito baixa, né? E essa é uma das causas do baixo ritmo de crescimento do Brasil, né? Enfim, esses são, vamos dizer, os principais fatores que inibem o crescimento do Brasil. E quais são os fatores que podem impulsionar e impulsionam a economia brasileira? Eu diria que, em primeiro lugar, que eu considero o mais importante deles é a qualidade da regulação bancária no Brasil. Tivemos esse tropeço aí do Banco Master, mas isso não empanou o brilho da qualidade da ação do Banco Central. Eu fui testemunha do início desse processo, quando aderimos ao convênio de Basileia, e isso abriu a oportunidade dos funcionários do Banco Central estagiarem no Bank of International Settlement, que é o BIS, né? Estagiaram nos principais bancos centrais do mundo. Alguns deles foram trabalhar no BIS, um ou dois se tornaram diretores do BIS, e eles importaram de volta ao Brasil o ponto mais alto, o mais relevante da regulação bancária, que introduziram aqui no nosso ambiente de normas regulatórias. Então, o Banco Central é um dos principais fatores que podem nos impulsionar a sermos um país rico. O Banco Central do Brasil foi reconhecido, alguns anos atrás, como o melhor Banco Central do mundo. 2 ex-presidentes do Banco Central foram reconhecidos por uma empresa jornalística de prestígio no Reino Unido como o melhor banqueiro central do mundo. Primeiro Henrique Meirelles, depois Roberto Campos. Isso é prova da qualidade do Banco Central. Além disso, nós temos um sistema financeiro muito sólido, muito sofisticado, muito bem regulado, muito bem capitalizado. Nós estamos há 32 anos, há 31 anos, sem uma crise bancária no Brasil. E a gente sabe os custos de uma crise bancária. Isso se deve a uma combinação da qualidade da regulação com a capacidade, a competência do sistema financeiro brasileiro. Desculpa. Nós temos um agronegócio campeão. É um agronegócio que tem protagonismo mundial e campeão de produtividade. Nós exportamos hoje para mais de 200 países. E o Brasil, este ano, superará os Estados Unidos como maior PIB agrícola do mundo. E nós somos número 1 na exportação de vários produtos de origem rural. O café, o açúcar, que já eram no passado, mas no presente e no passado recente, a soja, a carne, o milho, a celulose e assim por diante, né? Nós temos pelo menos 10 produtos em que somos campeões de exportação. O agronegócio, portanto, é um sustentáculo, não apenas da economia. Se você considerar o agronegócio como um todo, eles já representam mais de 25% do PIB, mas como exemplo de sucesso e de ganhos de produtividade, né? Desculpe. Enfim, nós temos vários fatores, dentre os que eu me lembrei aqui agora, que são responsáveis pelo impulso à economia. Qual é o principal drama que inibe o Brasil a ser voltar a almejar ser um país rico?
dentre esses fatores que eu mencionei, dos ventos contra, é a situação fiscal. A situação fiscal brasileira é a mais periclitante da história. E olha que com meus 84 anos, e de vários anos no governo, e depois dele como consultor, eu tenho acompanhado a trajetória da economia brasileira. Não há nada parecido em nossa história com o tamanho da crise fiscal que está por vir. E ela se deve, em grande parte, a gênese desse processo grave vem da Constituição de 88. A Constituição de 88 criou os mecanismos que formam os pesos e contrapesos da democracia, nesse sentido é um sucesso. A preocupação com a desigualdade, com a pobreza, mas a Constituição de 88 foi um desastre econômico, o maior da história, porque ela quis criar aqui no Brasil um estado de bem social escandinavo e ninguém perguntou se a gente tinha dinheiro para isso. E estamos pagando um preço para isso. Os gastos sociais, ninguém é contra eles, Os gastos sociais, dependendo do cálculo que você faça, já representam de 60% a 80% do orçamento do país. E cada vez mais mingua a quantidade de recursos para investimento, para a ciência, para a tecnologia, para a cultura e assim por diante. O Brasil tem uma rigidez orçamentária inédita no mundo. 96% dos gastos do governo federal tem origem obrigatória, a maioria de natureza constitucional. E segundo 3 estudos de pessoas e instituições de prestígio, a instituição fiscal independente, o Ministério do Planejamento e 2 renomados consultores da Câmara, entre eles o Paulo Birros, experiente, foi secretário de Finanças do Ministério do Planejamento, em 2027, todo o espaço fiscal será ocupado por gastos obrigatórios. Não vai haver um tostão para ciência, tecnologia, cultura e manutenção da máquina pública. A gente sabe que isso é impossível, né? Você tem que ter um mínimo de funcionamento. O que vai acontecer? Haverá um crescente abandono das regras do arcabouço fiscal, que já está condenado, né? Ninguém mais tem fé no arcabouço fiscal, a não ser o governo, né? Então, nesse momento, virá a crise. É impossível dizer qual é o detonador dessa crise, mas seguramente ela virá. É uma questão aritmética. Não é possível manter uma situação em que o governo não pode funcionar. Aliás, o governo já está parando. O governo já está parando há mais de um ano, porque falta dinheiro para as Forças Armadas, para inovação, né, defesa, falta dinheiro para a ciência, falta dinheiro para a tecnologia, falta dinheiro para as agências regulatórias. Algumas estão funcionando 3, 4 dias por semana apenas. E a gente viu ontem nos jornais que falta o financeiro, o recurso financeiro, para pagar os gastos que já estão no orçamento. Ou seja, nós estamos caminhando para uma paralisia. E como ela não é viável, não é factível, isso vai resultar, muito provavelmente, numa crise fiscal séria. E será uma crise, desculpa o pessimismo, será uma crise mais grave do que foi a de 2015, 2016. Porque naquela época, a relação dívida-PIB pouco passava de 50%. E a rigidez orçamentária não era dessa enormidade que a gente tem hoje. Havia margem de manobra. Então, provavelmente essa crise será maior, né? Só que tudo indica que o Brasil tem condições de resistir a essa crise, pelos fatores que eu mencionei aqui, sobretudo
a rigidez do sistema financeiro, a qualidade da regulação bancária, a existência de empresas de classe mundial. Nós temos várias empresas brasileiras de classe mundial. E eu me lembro dos meus tempos de governo, a empresa que se dizia que era exemplo, era uma empresa estatal. Era a Vale. A Vale era exemplo de como o Brasil dava certo. Bastou privatizar a Vale e ela explodiu. Ela se tornou a 5ª maior mineradora do mundo. Ela tem atuação mundial. Por que ela explodiu? Porque, como estatal, mesmo eficiente, se dizia na época, ela tem as desvantagens de pertencer ao setor público. Na maneira como são escolhidos seus diretores, interferência política, gente que não tem a competência, a habilidade, o conhecimento para exercer o cargo de diretor, presidente das empresas estatais, nem sempre se acerta. Tá? Então, o Brasil tem condições de resistir a essa crise. Né? Finalmente, vocês podem não acreditar, mas eu estou ficando otimista. Estou me tornando um otimista. Se vocês olharem a história do Brasil, dos anos 60 para cá, e se detiverem nas grandes crises, e são 3 grandes crises que nós vivemos de 64 para cá. A primeira, a própria crise que gerou o movimento militar de 64, que era o receio que causava um presidente irresponsável, despreparado, que levaria o Brasil para o desastre, que era o João Goulart. Né? Então, aqui em São Paulo, empresários se reuniram e formaram o Instituto de Pesquisas Econômicas e Sociais, o IPES, que se articulou com empresários do Rio de Janeiro, se articulou com patentes militares, e seu objetivo não declarado era derrubar o João Goulart. E alguém se lembrou, tem uma tese de doutorado na USP, de um cientista político uruguaio, que conta toda essa história, bem interessante. O Domínio do Estado, se não me engano, o título dele. E alguém perguntou, escuta, e se a gente derrubar o João Goulart, o que é que vamos fazer? É mesmo. Então eles contrataram vários estudos, economistas, engenheiros, advogados, para mapear as razões da crise do Brasil e indicar os remédios para sua superação. Alguns deles foram para o governo, depois da posse do presidente Castelo Branco, muitos de São Paulo. O presidente do Banco do Brasil, me lembro bem, que eu era funcionário naquela época, foi o doutor Luiz Moraes Barros, aqui de São Paulo. Né? E dessa conjugação da contribuição paulista com a equipe que o Castelo Branco formou, com Roberto Campos e Otávio Gouveia de Bulhões, veio o período mais rico de reforma do país. É desse período que nascem a reforma tributária de 65, que introduziu o imposto sobre valor agregado no Brasil, antes de alguns países da Europa. Nós fomos um dos pioneiros na adoção dessa metodologia de cobrança de impostos sobre o consumo. A criação do Banco Central, a reformulação do sistema financeiro, a criação da legislação do mercado de capitais, a criação das regras para a institucionalização do crédito rural e uma reforma administrativa são as mais importantes. E é isso que levou, como explicou Delfim posteriormente, aos ganhos de produtividade que explicaram esse período de auro da economia brasileira, né? Áureo. O segundo período é do governo Fernando Henrique Cardoso, cuja liderança permitiu uma ousada proposta de estabilização da economia, baseada em estudos do André Lara Rezende e do Peço Arida, 2 conceituados, queridos, renomados economistas brasileiros. Né? Daí veio a estabilização de 1994.
E na época, eu tinha acabado de sair do governo, naquela época, alguns de vocês devem se lembrar, se dizia, será que ele vai fracassar como os seus antecessores? Como o Plano Cruzado, o Plano Bresser, o Plano Verão, que foi na época que eu estava lá, né? E qual é a saída? Vamos fazer reformas para granjear confiança. E daí vieram Lei de Responsabilidade Fiscal e os primeiros programas de privatização de infraestrutura de empresas estatais, né? Nessa época foram privatizadas a Telebrás, a Vale, né? Por aí afora, né? E esse foi um período também rico de reformas para o Brasil. O terceiro período de grandes reformas é do presidente Temer. O presidente Temer, que assumiu depois do impeachment da presidente Dilma Rousseff, ele tinha dois fatores que indicavam que ele ia ser bem-sucedido nesse campo. O primeiro, a experiência de ter exercido por 3 vezes a presidência da Câmara dos Deputados. Segundo, um programa. O PMDB tinha criado um programa chamado Ponte para o Futuro, que foi preparado com a colaboração do economista José Márcio Camargo, que naquela época era professor da PUC do Rio e nessa época era sócio na Tendências, né? E daí vieram a reforma trabalhista, a reforma das leis estatais e uma série de reformas que impulsionaram o potencial do crescimento do país. Alguém se lembrou de outro? O teto de gastos. O teto de gastos que posteriormente permitiu que o Brasil chegasse a uma taxa Selic de 2%, né? Infelizmente, o teto de gasto ele só seria viável se houvesse reformas estruturais que permitissem o ajuste fiscal de grande magnitude. Infelizmente, as reformas estruturais não aconteceram, né? E, portanto, o teto de gastos, é preciso dizer, ele era inviável sem essas reformas, né? Não foi porque o Bolsonaro não quis, não foi porque o Lula não quis, ele não era sustentável. Como não é sustentável pelas mesmas razões o arcabouço fiscal, né? A única diferença é que ele permitiu um crescimento de 2,5% da despesa anualmente em termos reais, né? Muito bem, tudo indica, a meu ver, que nós estamos chegando nesse momento em que a crise gera o ambiente de profundas reformas estruturais. É nesse momento, como ensinam os cientistas políticos, forma-se o senso de urgência na sociedade. A ideia de que agora não pode mais adiar, agora tem que fazer, né? Forma-se o ambiente para mobilização do apoio da sociedade às reformas, né? E é aí que a coisa muda, né? Então, por isso que eu estou ficando otimista. A crise dificilmente será resolvida no próximo governo, porque as reformas estruturais de que precisamos são impopulares, complexas, né? Para mencionar as mais relevantes aqui, uma nova reforma da Previdência, que aumente a idade de aposentadoria, elimine distinções de gênero. Não há nenhuma razão para a mulher se aposentar antes do homem, né? Aliás, no tempo que eu vivia na Inglaterra, as mulheres lá se aposentavam com 62 anos e os homens com 65, que é a regra do Brasil. E, para meu deleite, as mulheres se organizaram para pedir equiparação com os homens, para que elas pudessem se aposentar também aos 65 anos, né? Portanto, elas vão celebrar se voltar por 65 anos, né? Ou se equiparar por 65 anos, né? Então, é preciso desindexar salário mínimo de gasto previdenciário. O Brasil é o único país em que aposentados e pensionistas têm ganho real de rendimento. Aposentados e pensionistas merecem o apoio da sociedade, o respeito pelo tempo que contribuíram para o país. Mas em todo o mundo,
Aposentadorias são reajustadas pela inflação passada, não mais do que isso. Ganho de produtividade, ganho de rendimento, real de rendimento, é para o trabalhador, que gera o ganho de produtividade, que explica o crescimento e a possibilidade de gerar ganhos reais de rendimentos, né? Então, será preciso unificar, não ter diferença entre militar e civil, por quê? Algumas particularidades talvez, mas não é a razão para essa diferença que tem hoje. Enfim, qual é a probabilidade dessa reforma serem aprovadas? Eu tenho lido entre meus colegas economistas, inclusive os da Tendências, uma afirmação: qualquer que seja o próximo governo vai ter um ajuste fiscal. Eu acho que isso é uma ilusão, porque para fazer o ajuste fiscal nessa magnitude não tem nada de automático. Precisa liderança, capacidade de entender o problema, assumir uma agenda de reformas e mobilizar a classe política em favor das transformações. Eu não enxergo, nem no presidente Lula, nem no Flávio Bolsonaro, a mínima capacidade de perceber essa magnitude e coragem para rever conceitos, inclusive o de que gasto em educação é investimento, né? É um conceito esquisito esse, né? Porque não importa o nome que você dê ao gasto, o dinheiro vem do mesmo lugar, que é do Tesouro Nacional, sabe? Enfim, eu acho que as reformas vão acontecer, provavelmente no próximo governo, na dimensão de que o Brasil precisa. Mas o Brasil tem resiliência, empresas de porte vigoroso, de nível internacional e assim por diante, como eu mencionei aqui, que permitirão que o país alcance 2030 sem um grande colapso. E aí surgirão as condições para o grande ciclo de reformas. E esse ciclo de reformas vai ter influência de todos os sentidos. Primeiro, na atração de capitais. Segundo, na formação de uma perspectiva de que o Brasil vai voltar a sonhar a ser um país rico. E por último, a reforma será benéfica para o PT e para o país. Porque se a experiência mundial valer, todos os partidos de esquerda na Europa, a grande parte dele professava a ideia do controle estatal dos meios de produção, isto é, o comunismo. Todos eles migraram para a posição de centro-esquerda quando permaneceram longo tempo fora do poder. Porque alguém pergunta, por que não ganhamos mais eleição? Porque o povo não acredita no nosso programa. Portanto, mudar é a condição sine qua non para permanecer relevante, né? E isso provavelmente nós vamos ver. O amadurecimento do PT, a revisão de suas ideias, algumas retrógradas, sobre administração econômica, tudo isso vai mudar. O PT volta a ser um país muito relevante. O Brasil precisa de uma esquerda moderna e não de uma esquerda que olha para o passado. Enfim, por tudo isso, eu acho, respondendo à pergunta, o Brasil pode sim ainda ser um país rico. Tem tudo para ser. Muito obrigado. Eu quero chamar aqui à frente o idealizador desta noite, dessa homenagem, economista e diretor Francisco Prisco, para homenagear o nosso palestrante.